Hello guys, aqui é o professor Fernando do canal TV Pilar 3 com mais uma série de vídeos, sobre os aspectos gramaticais da língua inglesa, Este canal foi criado para dicas e informações sobre filosofia, arte e inglês. O que nos traz hoje aqui é sobre inglês, os aspectos gramaticais, as conditional sentences, as if clauses. E vamos conhecer um pouquinho desse universo, dessas orações condicionais, Não deixe de se inscrever no nosso canal, para que nos apoie a esta caminhada, Ativar as notificações para receber conteúdos novos, Compartilhar este canal para que alcance outras pessoas, E também dar o seu like, porque o vídeo é bastante interessante, tá certo, pessoal? Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, E nos encontramos daqui a pouco. Bem, pessoal, estamos de volta aí no nosso canal TV Pilar 3. Aqui é o professor Fernando Pontes, trazendo informações, dicas importantes, curiosidades, estudo de vocabulário, pronunciação e tudo que a língua inglesa tem a oferecer. Então hoje estamos aqui, como já foi dito anteriormente, no início desse vídeo, com as conditional sentences, As conditional sentences, as if clauses, que é justamente as orações condicionais, orações de situações que podem acontecer ou não. E existem 4 casos que vamos conhecer, 4 casos importantes, tá certo? Então, como o próprio nome já diz, condições são situações que há uma possibilidade que aconteça. Nessas situações que vão ser colocadas aqui, não quer dizer que vai acontecer, mas, Então vamos lá, sem mais delongas, e lembrando, pratique conosco, interaja no canal, para que vocês possam aprender não só o vocabulário, não só as questões gramaticais, mas também a pronúncia. Então é muito importante que vocês participem, interajam. E outra coisa, gente, fiquem até o final do vídeo. Como está sendo de costume, sempre haverá um desafio. Sempre a gente está colocando desafios para que a interação seja mais efetiva. E aí você pode colocar nos comentários desse vídeo as respostas, tá certo? E depois vocês podem verificar se acertaram ou não. Então, no final do vídeo, temos esse bônus aí para vocês. Tá certo, pessoal? Veja aqui. As conditional sentences são divididas em 4 casos. A zero conditional, a first conditional, second condition e third conditional. Vamos aprender passo a passo cada um delas, tá certo? Aqui no quadro já destaquei zero conditional. São fatos, uma situação real. Esse zero conditional tem a determinada situação que é algo que já é um fato. É o sentido mais provável de acontecer. A situação mais provável de acontecer, de se tornar verdade, de se tornar real, é a zero conditional. Qual é a formação? Como é que a gente elabora? Como é a construção da frase? If plus simple present plus simple present. Nós temos a partícula if, Depois temos simple present na oração condicional e simple present na oração principal. Ela é dividido, as orações condicionais é dividida em 2 termos. Aqui tem if, é a situação condicional, a condição. Se, esse if significa se, se alguma coisa acontecer. E
o que está depois, digamos assim, depois da vírgula, é a oração principal, a main clause, ou seja, a oração principal. Então, é uma oração composta da oração condicional com if, que significa se, e a oração principal. No caso do zero conditional, as duas estão no simple present. Vamos olhar aqui no exemplo, e aí vocês participam com a pronúncia. If you heat water to 100 degrees, if you heat water to 100 or 100 degrees, it boils. It boils. Ou seja, se você esquentar a água, se você ferver a água até 100 graus, né, centígrados, ela ferve. Se você aquecer, né, a água até, né, 100 graus centígrados, ela ferve. Então aí nós temos nos dois termos. O verbo heat, aquecer, está no simple present, né? Aqui está no simple present. E boils, que é ferver, também está no simple present. Então, nessa situação, já é uma coisa, já é um fato. Isso aí não tem que acontecer ou não. Se a gente esquentar a água até essa quantidade de graus, ela vai ferver. Então eu não vou ter uma dúvida que isso aconteça. Então é uma situação provável de acontecer. Certo, né? If I get home late, my family worries. Repeat. If I get home late, my family worries. Se eu chegar atrasado, se eu me atrasar, né? Se eu chegar atrasado, minha família vai se preocupar. Minha família se preocupa. Então, se eu chegar atrasado, eu não tenho dúvida. Se eu chegar, eles não vão ficar preocupados. Se eu me atrasar, não chegar no horário previsto, eles vão se preocupar. E aí? O que é que aconteceu? Essa é uma situação também provável. Não há dúvidas, não. Acho que eles não vão se preocupar, não. Se a gente acontecer algum problema com a gente, houver um determinado atraso, a gente não conseguir avisar, eles vão ficar preocupados. Então é um fato, isso é um fato. Também podemos encontrar situações na questão imperativa. Aí o que é que vai acontecer aqui no imperativo, gente? Situações imperativas, notem aqui, já vou analisando com vocês. Se a gente olhar as frases, duas frases anteriores, nós temos elementos que indicam sujeito. Nessa frase aqui da água aquecida a 100 graus, nós temos it, que nos referimos a water, ela que vai ferver a água, e quem vai se preocupar aqui é a família, entendeu? Relacionado a você. Então o que é que acontece? Nesses dois casos nós temos sujeito. Então aqui não é imperativo. Nos dois casos de baixo, if I cry out, come soon. When the police arrive, call me. Nesses dois casos não tem sujeito. Como não tem sujeito, são orações imperativas que ordenam, né, algo. Então aqui, ó, repitam comigo. If I cry out, come soon. Se eu gritar, venha logo. Se eu gritar, venha logo. Então não fique na dúvida não. Se eu gritar, se eu chamar aí, venha logo. Repitam comigo. When the police arrive, call me. When the police arrive, call me. Quando a polícia chegar, me chame, me avise. Aqui, gente, tem algo a mais para dizer. Muitas vezes, né, a gente poderá encontrar situações que não temos o if, mas tem o conectivo when, que é um conectivo temporal. Esse when é muito usado. Ele é usado no meio de frases como relativo. Ele é usado no início de frase para fazer pergunta, né? When is your birthday, por exemplo? Quando é seu aniversário? Então, when tem uma ideia de tempo. Quando? Então, nesse sentido, muitas vezes a gente não encontra o if e encontra o when no início de frase com o sentido de uma oração condicional. Quando? Então, eu estou informando uma condição temporal. Então, quando a polícia chegar, me chame. Então, pessoal,
que é que estão achando até agora? Tá dando para entender? Estão conseguindo entender tudo direitinho? Qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, depois que você assistir todo esse vídeo, coloque aí, pessoal, alguma dúvida, alguma coisa que queiram saber, alguma sugestão, alguma crítica que queira fazer, então fique à vontade. E agora, pessoal, a gente vai analisar aqui a first, né? A first conditional. First. São situações específicas que se espera algum resultado futuro. Na situação da first conditional, a gente faz uma projeção de algo que a gente está ocorrendo, uma situação que está ocorrendo no presente, mas que a gente faz uma expectativa, uma perspectiva relacionada ao futuro. Essa é uma situação provável de acontecer, bem provável, porque é algum plano, é alguma ideia que você projeta, né, para o futuro. Veja a formação. A formação é o seguinte, gente, presta atenção aí, ó. Nós temos a seguinte formação aqui, ó. If, veja aí, ó. If plus simple present plus future. Aqui a gente pode usar tanto o futuro com will, que é mais comum o uso, né? O will, que é esse caso daqui, como também podemos usar o futuro com o going to, porque são projeções que a gente faz, né? São intenções ou predições que a gente faz. Veja aí a frase. Observe aí a frase agora, pessoal. Nós temos agora o seguinte. If it rains tomorrow. If it rains tomorrow, repeat. If it rains tomorrow, we will stay at home. Repeat. If it rains tomorrow, we will stay at home. Se chover amanhã, ficaremos em casa. Então, qual a formação que a gente está tendo aqui, pessoal? Qual a formação que a gente está tendo aqui? A gente está tendo a seguinte formação. Nós temos essa oração com S, que é característica do simple present. Temos um advérbio ainda nessa frase condicional, projetando para amanhã. E quando a gente coloca o will, nós temos a formação do futuro simples, né? Quem não conhecer sobre futuro simples, eu vou procurar deixar aqui no final do vídeo um link falando relacionado a esse tempo verbal, né? Aos dois tempos verbais. Eu vou deixar um link aí no vídeo para vocês. E aí o que acontece? Indica que ficaremos em casa. Então, quando a gente tem a oração condicional com o presente simples, quando a gente projeta nessa situação, a oração principal deverá ficar no futuro simples ou no futuro imediato, que é o going to. Então, essa é a primeira, né? O caso da oração primeira, a sentença, né? A primeira sentença, que é a sentença, a first conditional. Nesse de baixo, onde a gente tem if they go to receive, aí eu tenho go, simple present. They are going to visit you. To visit you. Então, o que é que a gente tem aqui? Repetindo. If they go to receive, they are going to visit you. A gente tem a oração condicional no simple present, né? E a oração principal, a gente está no futuro, né? Que é o to be, going to. Novamente falando, vou deixar um vídeo aqui no final desse vídeo, né? Vou deixar aí um link, né? Para vocês estudarem o futuro, aquele que tiver dúvida sobre o futuro, né? Porque muitas vezes, para a gente compreender um assunto, a gente tem que entender a base dele, tá certo? Esse assunto que a gente está trabalhando aqui é um assunto um pouquinho assim, de intermediário para avançado, né? E esse assunto do futuro é um assunto mais básico. Então, às vezes, para você entender uma coisa, tem que passar para outra. Na second conditional, né? A gente tem aqui na second conditional situações atuais ou improváveis. A partir daqui a gente já tem, a partir do segundo caso, a gente já tem uma situação assim, vamos dizer,
é que não é tão provável. Essa situação aqui ela já se torna improvável. Porque ela pode ser uma situação atual que está acontecendo, ou pode ser uma situação que já não dá mais para eu acompanhar. Tipo aqui, qual é a formação que a gente tem aqui? If plus simple past, e a conditional, conditional, a gente tem aqui o conditional nós temos aqui, tem faltado um. Nós temos o conditional filter, ou seja, o que é o conditional filter? É aquele que temos o would, o uso de would. Esse would representa o nosso futuro do pretérito da língua portuguesa. Olha aqui no exemplo. If I had money, if I had money, I would travel around the world, né? Repitam, if I had money, I would travel around the world. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo. Então, quais duas situações que tem aqui? Esse had já representa o simple past. Esse had aqui representa o simple past. E esse would aqui, ele representa a sentença principal no futuro condicional, né? Então veja só, se eu tivesse dinheiro, então aqui já está dizendo assim que eu não tenho. Por isso que vai se tornar improvável. Viajaria ao redor do mundo. Ou seja, esse viajaria ao redor do mundo está condicionado a eu não ter dinheiro, eu ter dinheiro ou não. Então aqui, se eu tivesse, então aqui já torna improvável porque eu não tenho, né? Eu não tenho o dinheiro. Então, nesse caso, se torna a situação improvável. Já nesse outro, gente, repitam conosco aqui, ó. If we travel to London, we would visit Oxford. Né? Então, aqui, ó. Aqui, essa terminação é de, já é característica também do passado, né? Essa terminação é de. Nós temos um vídeo também falando sobre o simple past, né? É interessante você trabalhar sobre ele no tempo verbal, né? E aqui nós temos o would, que é o futuro condicional. Então, você tem que estar condicionado a isso, ó, fazendo a comparação. Se o primeiro termo está no presente, no simple present, o segundo termo vai usar o will ou going to. Se o primeiro termo está no simple past no passado, você vai usar na oração principal o would. Não tem o que errar. Tá certo, pessoal? Espero que até agora vocês estejam compreendendo todas as informações aqui passadas. Dando continuidade, pessoal, ao nosso vídeo, né? Lembrando que estamos quase acabando. Fique aí, porque teremos um desafio no final desse vídeo. Fique aí, não perca a oportunidade de participar conosco, pessoal. Então agora, continuando, nós temos a third conditional. A third conditional. Situações passadas, né, improváveis de ter acontecido. Então, é uma situação praticamente impossível. Porque pela sua formação que vai ser apresentada agora, você vai ver que praticamente é impossível de ter acontecido essa situação. Olha aqui a formação. If plus past perfect, perfect conditional. Nós temos agora aqui o passado perfeito, que também temos um vídeo neste canal falando sobre isso, tá certo? Esses tempos verbais necessários para decifrar esses tempos verbais eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? E também vou colocar algumas situações de links relacionado a você poder assistir a outra aula e compreender mais esses tempos verbais. Então, o passado perfeito, ele traz a característica de algo ter acontecido antes. Mas só que, como aqui é um condicional perfeito, o condicional perfeito ele tem a formação de would have mais o particípio. E aqui temos o had mais o particípio. Então, essas duas situações são totalmente condicionais. Como
ambas as situações são totalmente condicionais, essa situação é impossível, é improvável de acontecer. Veja aí a formação aqui. Ó. If I had gone to bed early, repeat. If I had gone to bed early, I would have caught the train. I would have caught the train. Ou seja, se eu tivesse ido para Londres, eu teria pego... Se eu tivesse ido para a cama cedo... Excuse me. Se eu tivesse ido para a cama cedo, eu teria pego o trem, eu teria apanhado o trem. Então, automaticamente, acabei perdendo o trem. Então, não consegui pegar o trem. Pegar o trem nessa situação, eu estou transformando em uma situação impossível de acontecer, improvável. Então, essa pessoa aqui não pegou o trem, né? Ela nem foi para a cama cedo, aqui está comprovando, e ela também não pegou o trem. Não quer dizer que se tivesse dormido tarde, não pudesse pegar, né? Tá? Mas nessa situação, do jeito que foi dito aqui, a gente vê logo que a situação não ocorreu. Então, qual é a formação? Had gone é o que, pessoal? Had gone é a formação aqui do past perfect. E esse would have caught é a formação do condicional perfeito. Então, quando aqui, veja agora, na situação 1, na 1, não é a 0 que eu estou falando, na situação 1, na first conditional, nós temos simple present mais o will ou going to. Na second conditional, nós temos o simple past, passado simples, e nós temos o futuro condicional, que é relacionado a would. E aqui agora, quando a gente tem aqui o terceiro caso, nós temos o passado perfeito, o past perfect, e o condicional perfeito, o perfect conditional, tá certo? Que no caso a gente quer dizer que quando aqui tiver o had mais particípio, a oração principal ficará would have mais particípio. Não confunda com a segunda. A segunda não tem would have. A segunda tem o quê? Somente would. Gente, uma informação também que eu quero falar, né? Depois que passa o vídeo, são muitos detalhes que tem a falar. É aquela situação 2 que tem apenas o would, podemos usar também o could. Então aqui a situação aonde tem o would, principalmente a situação 2, né, que é would sem o have, a gente também pode usar o could, que é um modal que é muito importante a gente também estudar o modal. Então, gente, todos esses assuntos relacionados ao que foi tratado aqui, os assuntos paralelos, vou colocar na descrição desse vídeo. A descrição desse vídeo estará bem recheada. A segunda frase. Repeat. If my brother had traveled to London, if my brother had traveled to London, he would have now Oxford. Ou seja, se meu irmão tivesse viajado para Londres, ele teria conhecido Oxford. Então, ele não viajou, a situação não aconteceu, e se ele não viajou, ele também não conheceu Oxford. Então, essa oração aqui foi improvável, impossível de ter acontecido. Ok, pessoal? Baseado nas informações até agora, eu quero realizar com vocês um desafio muito simples. E a resposta você pode colocar na descrição, vocês podem colocar nos comentários desse vídeo. Participe e interaja, tá? Então vamos lá, pessoal. Qual é o desafio? Practice. Letra A e B. São duas coisas só. Nesse primeiro, if I had money, you, aí já tem um verbo aqui que é buy. A new car. Esse ficou fácil, viu? Esse é como nível. A letra A está mais fácil. Diante do que está sendo colocado aqui, qual é a palavrinha que eu devo completar aqui? Só vou dar uma dica para facilitar. Com essa dica não há erro. Have aqui está no simple present. Só isso. Qualquer dúvida, volte o vídeo e veja desde o início qual é o que fala do simple present. Quais são os dois casos que falam do simple present. Na letra B, um pouquinho mais trabalhosa, mas está fácil. Vejam. If Mary
Aí aqui, vamos usar aqui o verbo when. É o verbo when, viu gente? Agora calma, não é chegar e colocar when não. O verbo é when, que é o verbo ganhar. When. The lottery, she would have gone to France. Na oração condicional, como esse when deverá ficar aqui? Eu só vou fazer isso. Se liguem aqui, ó. Would have gone. E aí, dê uma pausa no vídeo e daqui a pouco teremos a resposta. E aí, pessoal? Conseguiram acertar? Colocaram lá nos comentários. É importante, gente, que a gente movimente esse canal para cada vez mais a gente ter material de qualidade para vocês. Então, veja só. Se vocês seguiram à risca todas as recomendações que eu dei, essa é fácil. Como aqui está no Simple Present, os dois casos que eu tenho no Simple Present é Zero Conditional e First Conditional. Mas aqui eu estou falando a questão de dinheiro. Dinheiro, a gente já vê que é uma condição futura. Essa coisa que mexe com dinheiro é mais caso de uma condição futura. Então, se é uma condição futura, eu estou falando do First Conditional. Ou seja, eu devo colocar aqui primeiro, somente o eu. E aqui vai ficar. Se eu tivesse dinheiro, né, eu compraria um carro novo. Se eu tiver dinheiro, aliás, se eu tiver dinheiro, eu comprarei um carro novo. Tá certo? Eu comprarei um carro novo. Se aqui tivesse had, seria second condition. E aqui eu completaria com would ao invés de o eu. Na letra B, veja. Quando aqui tem would have gone, é porque eu estou falando da situação improvável, impossível de ter acontecido. Aí eu estou falando da última que eu expliquei há pouco tempo, a third conditional. Quando aqui eu tenho a formação do would have gone, aqui eu tenho que colocar o quê? No past perfect. Então, como vai ficar o past perfect? Eu vou colocar o had, está aqui, ó, mais o particípio de win, que é won. Então vai ficar: if Mary had won the lottery, she would have gone to France. Se Mary tivesse ganhado na loteria, ela teria ido para a França. Então, nem ela jogou, né? Nem ela ganhou, porque deve não ter jogado, né? E como eu acho que ela não tinha dinheiro, ela teria que ter ganhado para poder ter realizado a viagem dela. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Vídeo esclarecedor, né? Um vídeo esclarecedor, espero que tenha gostado. Mas, para provar que gostou, interaja no vídeo. Faça tudo que o vídeo está propondo. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal. Dar um like, compartilhar esse vídeo e ativar as notificações para receber conteúdo novo. Só assim nosso canal cresce e você tem conteúdo cada vez mais de qualidade. Aqui é o professor Fernando do canal TV Fila 3 para vocês. Até a próxima. See you next. Bye bye.